Eu prometi para vocês que iria pegar na sua mão e te ajudar nessa jornada do empreendedorismo, que é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. A Masterclass foi um sucesso absoluto. Recebi inúmeras mensagens de pessoas dizendo que amaram as aulas, que o conteúdo fez total sentido e que finalmente conseguiram enxergar com clareza o caminho que precisam seguir. E para continuar te ajudando nessa caminhada, eu decidi que não faz sentido parar agora. Se a minha missão é transformar a forma como você empreende, então eu vou continuar criando materiais, aulas e conteúdos para que você nunca mais precise caminhar sozinho. Seja muito bem-vindo a mais uma aula deste projeto grandioso que é a chave do sucesso, do zero ao empreendedorismo. E hoje eu quero trazer um tema que é essencial para qualquer pessoa que deseja crescer, liderar e construir algo sólido. Liderança. Mas antes de entrar em conteúdo técnico, eu preciso que você entenda algo com muita clareza, porque é aqui que a maioria dos empresários travam. O futuro da empresa depende menos do mercado e mais da coragem do líder. E é a coragem de decidir, de sustentar uma visão e de seguir avançando mesmo quando o cenário não parece favorável. E por isso temos que entender que o líder é o guardião da visão, ele é o guardião da cultura. Ser líder não é ocupar uma posição. Eu costumo dizer que liderança é a influência que você exerce sobre os seus liderados. Não é ter um título, não é sentar na cadeira de dono e esperar que as coisas aconteçam porque você mandou. Liderança é um convite diário para ser seguido e ninguém segue alguém apenas pela função que essa pessoa exerce. As pessoas seguem pelo exemplo, pela postura, pela consistência. Um líder de verdade é aquele que entrega antes de cobrar e é sempre sobre servir, que ensina antes de apontar, que resolve antes de reclamar, que transborda antes de exigir comprometimento do time. É o tipo de pessoa cuja presença por si só já organiza o ambiente. Porque onde existe liderança verdadeira, existe clareza. Onde existe clareza, existe confiança. E onde existe confiança, existe resultado. Mas para chegar nesse nível, existe um requisito que ninguém consegue evitar: conhecimento. Você só lidera bem aquilo que você domina. É o que eu costumo chamar de círculo de competência. E você só domina aquilo que você vive, que você entende, estuda, respira e se dedica com disciplina. Não existe liderança sustentável construída em achismos. Não existe liderança forte quando o dono não está presente, quando o CPF é fraco. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Estar presente é perceber o que o negócio precisa, é enxergar os gargalos, é compreender o comportamento do seu time. É saber ajustar a rota quando algo sai do trilho. Um líder não se esconde atrás da desorganização. Ele não culpa o mercado, não terceiriza a responsabilidade. Ele entende que o negócio só vai evoluir quando ele evoluir primeiro. E é aí que está o nível da sua empresa, a sua evolução. E é exatamente por isso que essa aula é tão importante. Porque antes de falarmos de estratégias, processos, expansão ou resultados, você precisa assumir o seu papel de líder, que é o que o seu negócio exige. E eu estou aqui para te mostrar como fazer isso na prática, sem complicação, sem romantização ao empreendedorismo e sem teoria distante da realidade. Como é o Vinícius como líder no dia a dia? Mais democrático? Mais exigente? Um líder flexível? Porque cada pessoa tem um estilo de liderança. Como é o jeito do Vinícius de liderar? Essa pergunta é muito interessante, porque uma coisa é como você se vê, e a outra coisa é como as pessoas que estão com você te enxergam. Então, vou responder da forma que eu vejo. Mas, primeiramente, existem vários níveis de liderança. E eu entendo que você deve adaptar a sua liderança de acordo com o estágio de maturidade do seu time. Tem horas que você vai ter que ter uma gestão mais democrática. E por incrível que pareça,
Tem horas que a sua liderança pode chegar a ser autocrática. Eu lidero do jeito que eu gostaria de ser liderado. E acredito profundamente que uma equipe só cresce quando o líder cresce primeiro. Então, por isso, eu nunca me coloquei acima do time. Eu me coloco na linha de frente. A responsabilidade do líder é indelegável. E sempre fiz questão de estar junto, de entender o que está acontecendo na prática, de participar do processo, de sentir a operação nas mãos antes de exigir qualquer coisa de alguém. A arte de ouvir e a habilidade de ajustar talvez sejam duas das características mais importantes de um verdadeiro líder. Mas a arte de ouvir, ela tem que ser uma escuta ativa e não uma escuta passiva, onde você obteve a informação, não filtrou e não colocou nada em prática. Então, antes de direcionar, cobrar ou exigir qualquer coisa, o líder precisa entender o que está acontecendo. E isso só é possível quando ele se dispõe a ouvir de verdade. Quando você escuta o seu time com atenção, percebe algo que passa despercebido para muitos gestores. Na maioria das vezes, as pessoas não deixam de entregar porque são ruins, mas porque estão no caminho errado, porque está faltando clareza, falta direção e não capacidade, falta orientação e não boa vontade. Muita gente quer acertar, mas está investindo energia no lugar errado, de forma errada, ocupando a cadeira errada, seguindo uma rota que não leva ao resultado esperado. E é exatamente aí que entra o papel mais transformador da liderança: ajustar o trilho. Às vezes, uma pessoa que parece desalinhada só precisa de um simples redirecionamento. Um líder atento, que enxerga além dos números, consegue perceber isso e tem a sensibilidade de virar para alguém e dizer, com clareza e firmeza, mas sem agressividade: não é por ali, é por aqui. E por incrível que pareça, esse pequeno ajuste muda tudo. Ele economiza tempo, ele evita retrabalho, ele devolve a confiança e recoloca o profissional, os profissionais, no caminho onde eles podem performar. Um líder de verdade não é o que grita. Essa cultura do grito já acabou, já foi. Aquela pessoa que pressiona, que fica apontando o dedo, que fica acusando. O líder é o que guia, é o que direciona, é o que sabe escutar antes de opinar e ajustar antes de criticar. Porque liderança não é sobre empurrar pessoas, é sobre colocá-las no caminho onde elas conseguem correr, performar melhor, escalar melhor o seu time. E quando você domina essa combinação de ouvir com atenção e ajustar com precisão, o seu time cresce, a sua operação ganha ritmo, velocidade e os resultados começam a aparecer de forma muito mais natural. E é justamente nesse ponto que entra uma das maiores confusões que eu vejo no dia a dia empresarial. Delegar não é abandonar. Delegar é a ponte entre a liderança que direciona e a liderança que desenvolve. Só que muita gente, quando começa a crescer, interpreta delegação como sinônimo de se livrar do problema. Acha que basta passar a tarefa, passar o bastão adiante, é estar delegando. E aí, quando os erros aparecem? Quando o time se perde? Quando algo fica pela metade? O líder ele olha para tudo aquilo e chega à conclusão mais comum e mais equivocada do mundo: ninguém faz tão bem quanto eu. Então você vai ficar eternamente no operacional? Mas isso acontece porque a delegação foi feita de forma errada. Delegar não é largar, delegar é acompanhar sem sufocar, é orientar sem microgerenciar. O microgerenciamento é um dos erros do líder. Ele precisa dar autonomia com bússola e não autonomia com um mapa em branco. Então, quando você delega de verdade, você não entrega só um trabalho, você entrega direção, clareza e responsabilidade. Você permite que a pessoa erre, mas ensina a corrigir. E corrija rápido, viu? Porque o objetivo não é evitar erros, é formar pessoas capazes de acertar cada vez mais. E quando você lidera desse jeito,
tudo muda, é uma liderança transformadora. O time deixa de ser dependente e passa a ser competente. A operação deixa de ser pesada e passa a ser previsível. E você, como dono, deixa de ser o bombeiro que apaga incêndio o dia inteiro e passa a ser o estrategista que conduz o negócio para onde ele precisa ir. Delegar é, no fim das contas, um ato de confiança bilateral, mas também de clareza, porque autonomia sem direção vira um caos e direção sem autonomia vira microgestão. O equilíbrio entre esses dois pontos é o que constrói times que funcionam, mesmo quando você não está presente. Isso se chama cultura organizacional. Eu posso viajar, eu posso estar em outra cidade, eu posso estar até em outro país e ainda assim tudo anda, tudo flui. Não porque eu tenho sorte, mas porque cada pessoa sabe o seu papel, sabe exatamente o que precisa ser feito, o seu objetivo e o seu padrão de entrega. E quando você entende isso, a sua empresa deixa de ser dependente fisicamente, mentalmente e passa a depender da sua capacidade de liderança. E é aí, exatamente aí, que o crescimento começa. Agora, deixa eu te falar uma coisa que só aprende quem empreende de verdade. 70% do resultado de um time está na contratação. É como você escalar um time. E essa é uma realidade, quando você entende de verdade, muda completamente a forma como você olha para a sua empresa. Uma pergunta, você aplica teste psicológico? Você aplica o teste DISC para os seus colaboradores que estão ingressando? Você entende o perfil deles? Porque a maior parte dos problemas que um líder tenta resolver no dia a dia não são problemas de gestão, são problemas de seleção. Então você, como treinador, escale bem seu time nas melhores funções, nas melhores posições. Quando você contrata errado, nada funciona e fica imaginando qual o custo de demitir um colaborador que foi escalado numa função errada. É pesado, viu? Não existe treinamento que conserte o que não foi bem escolhido na origem. Não existe gestão que transforme uma pessoa em alguém para quem ela não foi feita para ser. E por mais forte que seja a sua liderança, não existe líder que consiga fazer milagre quando a peça não se encaixa na engrenagem certa. Cada pessoa tem um perfil, tem uma forma de enxergar o mundo, de se comunicar, de gerir suas emoções, de agir e, sobretudo, tomar decisões. E quando você ignora isso, você paga um preço, e o preço é caro. Porque o erro não está na pessoa, o erro está na cadeira que ela está ocupando. E é assim que vendedores incríveis viram um problema quando são colocados no financeiro. Quando são promovidos a gerente de vendas, por exemplo. Eu posso ter um ótimo vendedor e um péssimo gestor de vendas. E é assim que pessoas analíticas, mais quietas e de perfil introspectivo, falham nas vendas. Não porque são ruins, mas porque estão na arena errada. Isso é algo que o empreendedor demora para entender. Liderar não é só treinar, é escolher certo. Treinamento melhora o bom. Direcionamento potencializa o seu talento. Mas nada, absolutamente nada, substitui uma contratação bem feita. Então esse é um ponto crucial de atenção de agora em diante. E como montar um bom time de futebol. Não adianta treinar um goleiro para ser atacante. Ele pode treinar, pode se esforçar, pode querer muito, mas ele nunca vai performar como alguém que nasceu para o perfil certo para aquela posição. E por isso, todo líder precisa desenvolver habilidades de identificar perfis. Mais uma vez, aplique testes de personalidade para você aprender a encaixar, a selecionar melhor o seu time. De entender quem funciona bem sob pressão e aquele que precisa de rotina, quem entrega mais quando tem autonomia, quem precisa de acompanhamento mais próximo. Quando você coloca a pessoa certa na cadeira certa, o trabalho flui. A cultura se fortalece, o ambiente melhora e a empresa começa a andar como ela realmente deve. Um time bem escolhido reduz 80% dos problemas que você teria que resolver no futuro. E eu tô correndo de problema, viu? E quando você acerta na contratação, liderar fica mais leve, o time fica mais fluido, treinar fica mais fácil
E crescer deixa de ser uma luta para se tornar uma consequência, algo prazeroso. E para concluir essa aula, eu quero deixar aqui uma reflexão que sinceramente mudou o meu jogo. Um líder não nasce pronto, um líder se constrói, ele é forjado, ele se molda nos erros e, sobretudo, nos acertos. A gente aprende acertando e não errando. Nos feedbacks que ele recebe, nos feedbacks que ele dá. Eu, por exemplo, adoro feedback negativo. Não gosto de tapinha nas costas, feedback positivo, não. É no campo de forças restritivos que eu vou neutralizar e potencializar aquilo que eu sou bom. Ele se desenvolve de forma como ele enxerga o time, mas principalmente na forma como ele enxerga a si mesmo. Liderança não é um título, não é um cargo, não é algo para que alguém entrega para você. Liderança é uma postura, é um compromisso diário com o seu crescimento, o seu e das pessoas que caminham ao seu lado. Então, por isso, se você realmente quer evoluir como empreendedor, não busque ser chefe. Chefe manda, líder inspira. Chefe cobra, líder direciona. Chefe empurra, líder puxa. Existe uma grande diferença entre administrar pessoas e desenvolver pessoas. E os verdadeiros líderes constroem times que crescem junto com eles. Então guarda isso. Quando você escolhe ser líder, você desbloqueia um nível completamente novo no seu negócio, na sua mentalidade. E é essa transformação que eu quero te ajudar a viver aqui, aula após aula, passo após passo. Nos vemos na próxima, porque essa jornada só está começando.